versos 9 a 12. Vamos dar continuidade à exposição de Tessalonicenses. E vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 9 a 12. Se alguém viu ontem, eu cheguei a postar um vídeo lá no meu Instagram, fazendo uma espécie de propaganda da pregação de hoje, né? Usando a música do Tim Maia. Acho que eu voltei a me inspirar em usar música. Eu tô usando música agora toda vez, né? A da vez seria do Tim Maia. Não que eu não vá usar, mas é porque eu achei, como eu sempre digo, eu achei que conseguiria entrar nesse assunto hoje. Mas aí quando eu sentei mesmo para poder preparar o esboço, para poder estudar a passagem, eu vi que não vai ser hoje. Então eu fui até rápido lá e excluí o vídeo para guardar ali o marketing, né? Aí na semana que for certinho eu pego e posto ele, né? Ainda teve bastante visualização ainda, quase 200 pessoas visualizou lá. Mas enfim, então, para a tristeza de alguns e talvez a alegria de hoje não terá Tim Maia, né? Mas ele voltará aqui em algum momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 a 12. Vamos ler a palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer na sua palavra hoje. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações agora através da Tua santa palavra, através das Escrituras, que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa manhã, que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, nos encorajando a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e como veremos nessa passagem hoje, na prática do amor fraternal, para a glória do Senhor e para o bom testemunho diante daqueles que não fazem parte da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês vão se lembrar, e aí quem está atento, né, talvez se lembre, lá no capítulo 1, quando Paulo começa a saudação da igreja aos Tessalonicenses, Paulo começa dando graças a Deus por 3 coisas na vida dos Tessalonicenses. Vamos ver quem se lembra aí. Paulo elogia a fé prática dos Tessalonicenses, a operosidade da fé, que nada mais é do que uma fé prática, e aí em oposição ao que Tiago diz, não era uma fé morta, era uma fé prática, era uma fé que demonstrava atitudes. Paulo elogia o amor abnegado e sacrificial dos Tessalonicenses, e Paulo elogia a firmeza da esperança que eles tinham. Basicamente essa, na teologia de Paulo, é basicamente 3 coisas que podem resumir a caminhada cristã: fé, esperança e amor. Ele fala disso também lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então Paulo vai começar a saudação e a ação de graças pela vida da igreja dos Tessalonicenses, citando essas 3 coisas: a fé deles, a esperança deles e o amor deles. E todas as vezes que eu toquei nesse ponto nos capítulos anteriores, eu sempre apontei para vocês e mencionei que no capítulo 4 ele falaria um pouco mais sobre o amor deles. E é o que Paulo vai fazer nesses versos de 9 a 12 hoje. Eu dei o tema para esses versos de amem cada vez mais. Amem cada vez mais, porque nós vamos ver como que é esse o tom que Paulo coloca aqui. Como eu já disse, Paulo elogia o fato de que eles já estavam demonstrando, mesmo sendo uma igreja nova, eles já estavam demonstrando um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor que, em outras traduções, um amor que trabalhava. Isso é até interessante a gente, quando vai estudar a palavra de Deus, e aqui eu sempre gosto de fazer uma distinção. Por exemplo, se você é novo convertido e me disser assim: pastor, eu nunca li a Bíblia toda, o que eu faço? Como é que é a melhor forma de eu ler? A melhor forma de você ler
é utilizando uma Bíblia como essa aqui que eu utilizo na minha leitura diária e aqui para pregar. Uma Bíblia sem nota de rodapé, sem estudo, porque talvez você tenha e saiba que as Bíblias de estudo sempre tem no rodapé da Bíblia uma explicação, ainda que breve, uma explicação breve ali da palavra de Deus. O ideal para quem nunca leu a Bíblia toda, para sua leitura diária, é você ler uma Bíblia como essa, que no máximo vai ter ali umas referências cruzadas de versículos que falam basicamente da mesma coisa. Se você é novo convertido, eu até te aconselho a resistir à tentação de querer ficar sempre conferindo, essas referências. Então, o que eu aconselho para novo convertido? Pegue a Bíblia e leia, simplesmente leia. Não se preocupe em entender tudo, simplesmente leia, porque uma primeira leitura precisa ser essa leitura para você ter um entendimento geral da palavra de Deus. Mas se você não é mais novo convertido, então você deveria estar lendo a palavra de Deus, ainda que num ritmo mais devagar, prestando bastante atenção em cada palavra, prestando atenção nessas referências cruzadas. E aí é que se você já tem, vamos pôr aí 2 anos, 3 anos de caminhada, se você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, a partir da segunda eu te aconselho a fazer isso. Sempre que você se deparar com essas referências, que normalmente vem uma letrinha ali, você vai lá na passagem que tem a referência para conferir isso. E não somente isso, mas dependendo do tanto de caminhada, dos anos de caminhada que você tiver, é importantíssimo você ter mais de uma versão da Bíblia na sua casa. Não só na sua casa, como no seu aplicativo da Bíblia. Eu tenho um aplicativo da Bíblia, que é a Bíblia Offline, que eu tenho mais de 10 versões da Bíblia. E por que isso é importante? Porque algumas passagens, para a gente compreender, é interessante a gente observar como que as várias traduções traduzem o mesmo verso. Por que eu estou citando isso? É que quando Paulo fala do amor dedicado, do amor abnegado dos Tessalonicenses no capítulo 1, verso 3, as traduções elas variam em tradução. Então algumas traduções vão trazer amor dedicado, algumas traduções vão trazer amor fraternal abnegado, outras vão trazer os sacrifícios do amor, outras vai falar o trabalho do amor, os atos do amor, o esforço motivado pelo amor, o amor que os fez trabalhar, e algumas traduções também traduz como amor prestativo. O que tudo isso significa? É que são várias as formas que nós podemos traduzir aqui da língua original, que é o grego, essa expressão que Paulo usa para falar do amor deles. O que todas elas têm em comum, se você observou, é que não tratam o amor como um mero sentimento. Não fala assim, do amor que vocês sentem. Não que a gente não sinta amor, o amor ele envolve sentimento, mas o amor especialmente bíblico, o amor cristão, ele é mais do que sentimentos. Na verdade, quando a Bíblia, não só aqui em Tessalonicenses, mas como em 1 Coríntios capítulo 13, quando vai falar do amor, a Bíblia vai tratar do amor mais no sentido da prática, que é o que Paulo faz aqui. Quando ele elogia o amor abnegado, o amor que faz sacrifícios, o amor que trabalha, o amor que é prestativo, e esse prestativo é nessa ideia de servir mesmo. Você conhece alguém prestativo? O que você precisa, normalmente ela vai estar lá para falar, opa, você está precisando de ajuda? Estão entendendo? Esse amor prestativo. Então, basicamente, é um amor que trabalha, é um amor que não fica apenas em palavras. 1 João vai falar isso na sua carta. Irmãos, não amem apenas da boca para fora, porque o amor ele precisa ser demonstrado por meio das atitudes. E é esse o amor que nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que essa igreja tinha. É esse amor prestativo. Por isso que eu estava dizendo, para os solteiros aqui e para aqueles que namoram, que essa noite dos casais que nós vamos ter é uma oportunidade para você amar os irmãos, é uma oportunidade para você demonstrar um amor prestativo com os irmãos, porque deixa eu dizer, é uma prática de amor, você virar para o casal da igreja e dizer, podem ir tranquilo lá na noite dos casais que eu vou cuidar do seu baby, eu vou cuidar do seu filho, deixa ele lá em casa comigo, ou se for preciso, eu fico na sua casa, enfim, eu levo ele para passear lá no Lupa-Lupa, eu levo ele para passear num local aí, eu quero servi-lo através dessa atitude de amor, porque o amor, irmãos, ele é assim, o amor ele é demonstrado por meio de atitudes.
Portanto, o que Paulo elogia nos Tessalonicenses é esse amor trabalhoso, é esse amor abnegado. E preste atenção nessa palavra abnegado, sacrifício, porque é um amor que abre mão de si mesmo, é um amor que faz sacrifício, é um amor que às vezes faz o que, vamos dizer assim, os sentimentos não quer fazer. Você já teve que fazer algo assim, contra gosto? Já teve que fazer algo contra o gosto? Tem coisas que você tem que fazer que você não faz assim, né? Eu vou fazer porque eu gosto. Não, você faz porque precisa ser feito. E isso é uma postura de fazer aquilo que você tem que fazer e não às vezes o que você quer fazer. Esse amor abnegado, esse amor sacrificial, ele nos aponta para isso. Para um amor que às vezes a prática dele é desconfortável. Eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que fazer um ato de amor, uma atitude de amor, que assim, vamos ser sinceros, se não fosse esse amor gerado pelo próprio Deus, eu não faria. Um solteiro olhar filho, né, de um casado, para o casal ir aproveitar a noite de casais na igreja, vamos lá, né? Hoje em dia o pessoal não quer ter filho, imagina, né? Olhar filho dos outros. Então, mas deixa eu dizer, eu estou usando isso como um exemplo atual nosso aqui, não só para te insistir em praticar esse amor, como um exemplo claro que a gente está vivendo, desse amor prestativo, desse amor abnegado, desse amor que faz sacrifício. 1 Coríntios capítulo 13, o famoso capítulo do amor, do verso 4 a verso 7, Paulo também trata do amor como atitude, como várias atitudes. Paulo diz assim a respeito do amor: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não se porta, não age de forma inconveniente. O amor não busca os seus próprios interesses. Olha uma postura do amor. Ele não está querendo satisfazer seus próprios interesses, querendo fazer apenas aquilo que é do seu próprio agrado. O amor não se irrita, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, pelo contrário, o amor fala a verdade. E no verso 7, o amor tudo sofre. Já parou para pensar que às vezes sofrer é uma atitude de amor? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. É contraintuitivo com o que as pessoas hoje em dia dizem na nossa sociedade de amor, porque na descrição de amor da nossa sociedade não tem esse significado que Paulo dá nas suas cartas. O amor normalmente é um amor conveniente, é um amor que eu amo você enquanto está tudo dando certo, enquanto o nosso santo está batendo, não é assim? A partir do momento em que houver um atrito entre nós, a partir do momento em que por algum motivo parecer que o nosso santo não está batendo, então eu deixo de amar, eu deixo de ter atitudes amorosas para com você. Então o amor da nossa sociedade, o amor das músicas sertanejas, o amor dos coach, o amor da psicologia, é um amor que busca os seus próprios interesses. Inclusive hoje em dia as pessoas distorcem o mandamento de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, e eles deturpam esse verso dizendo que você tem que amar o próximo como você se ama. Então se você não se ama, você não ama o próximo. E outra, que você ama o próximo na medida em que você se ama. Então nessa lógica, você faz pelo outro aquilo que você faria para você. E aquilo que eu não faria para mim mesmo, eu não sou obrigado a fazer pelo outro. Essa é uma distorção do mandamento, porque o mandamento não diz isso. O mandamento não diz isso. Mas esse é o amor da nossa sociedade. É um amor muito sentimento. É um amor assim, conveniente. Em que você ama, você diz que ama enquanto está tudo dando certo, né? O casal se ama enquanto não está tendo briga. O casal se ama enquanto os boletos todos estão pagos, né? Então esse é o amor da nossa sociedade, o que é totalmente contrário ao amor da palavra de Deus, ao amor do cristianismo, porque é um amor que tudo sofre, é um amor que tudo espera, é um amor que tudo crê, é um amor que faz sacrifícios, é um amor que busca o interesse do outro, é um amor que se duas pessoas verdadeiramente cristãs amarem com esse amor cristão, a briga entre eles vai ser para quem vai amar mais, quem vai ceder mais, quem vai sofrer mais, quem vai suportar mais. Essa é a legítima, vamos dizer assim, prática do amor entre dois cristãos. Então, novamente dizendo vamos dizer assim, desenvolvendo um pouco mais, Paulo elogia um amor
prático dos Tessalonicenses. É um amor que era cheio de atitudes. E por que Paulo elogia esse amor prático deles? Porque ele via, ao olhar para essa igreja, na verdade, ao receber as notícias dessa igreja, lembra-se que Timóteo vai, vê como eles estão, volta e dá para ele a notícia, passa para ele o relatório. Então Paulo elogia o amor deles, porque ele recebe as notícias do apóstolo Paulo, de que o amor que eles demonstravam pelos outros era esse amor prático. Então por que Paulo elogia o amor prático e não um amor sentimental apenas deles? Porque eles eram pessoas que estavam tendo atitudes amorosas. Então, esse amor prático deles era esse amor de atitudes. E aí Paulo, no verso 9, então, ele diz o seguinte, vocês vão entender por que eu fiz essa recapitulação. Paulo diz assim: quanto ao amor fraternal. O que é amor fraternal? É o amor entre irmãos. É o amor entre membros de uma mesma família. Então Paulo vai dizer, quanto ao amor fraternal, quanto a esse amor entre irmãos. Talvez você já ouviu falar que os gregos, eles faziam diferenças entre os amores, né? Havia palavras separadas para falar do amor romântico entre um casal, havia uma palavra diferente para falar do amor de Deus, que é a palavra ágape, que é muito falada em algumas igrejas. Tem igrejas, inclusive na nossa cidade, com esse nome, Igreja Cristã Ágape, do pastor Anderson, por exemplo. Então havia palavras diferentes. A palavra que é usada para amor fraternal é uma palavra para mencionar o amor entre irmãos. Você tem irmãos? Quem tem irmãos aqui? Como que é a relação de amor que você tem com seus irmãos? Esse é o amor que Paulo está falando aqui, que os cristãos tinham, esse amor fraternal. E aqui, antes de ir para frente, é preciso a gente lembrar uma das grandes verdades do cristianismo. O cristianismo é uma religião que ele tem 2 grandes mandamentos. Quem se lembra quais são eles que o próprio Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O cristianismo, o próprio Jesus diz que ele se resume, toda a história bíblica, toda a lei bíblica, ela se resume nesses 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Jesus foi perguntado em Mateus 22 sobre qual era o grande mandamento. E ao responder sobre o grande mandamento, ele fala que era amar a Deus, mas ele também não deixa de falar sobre o amor ao próximo. E sabe, uma das lições simples dessa passagem é que para Jesus não tem como falar do amor a Deus sem falar do amor uns pelos outros. João vai falar muito disso, não só no seu evangelho, mas também nas suas cartas. Na verdade, João vai dizer que aquele que diz amar a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Porque como você pode afirmar e garantir que ama um Deus que você não vê, se você não está amando as pessoas que você vê? Então, no cristianismo, irmãos, é inseparável. Por isso que ao ser perguntado sobre o maior mandamento, Jesus fala do amor ao próximo, do amor para com as pessoas. E aqui esse amor fraternal vai além desse amor ao próximo. É um amor entre os irmãos, entre os membros da igreja. Porque são 2 mandamentos separados. São 2 coisas separadas. Uma coisa é o amor ao próximo. E aí você não define quem é esse próximo. Pode ser o seu vizinho, ou como Jesus conta na parábola do samaritano, pode ser aquele que estiver mais perto de você precisando de ajuda. Não é isso que Jesus fala na parábola do bom samaritano? O seu próximo é aquele que estiver perto de você precisando de compaixão. Esse é o seu próximo. Aqui o amor fraternal é o amor entre nós cristãos, entre nós irmãos na fé, entre nós famílias da igreja, família de Cristo, família de Deus. Então esse é o amor que Paulo destaca aqui. E esse amor é o amor que Jesus fala em João capítulo 13, verso 34. Quando Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Por que Jesus começa falando, eu tenho um novo mandamento? Ele já não tinha falado sobre o mandamento que é amar o próximo? É porque, como eu disse, é um mandamento diferente. O mandamento de amar o próximo é um mandamento, de certo sentido, vago, amplo, que não vê distinção entre os da família da fé e aqueles que não são da fé.
Como disse, você vai amar alguém que talvez não é cristão, que talvez não é da igreja, que talvez não é do seu grupo, não é da sua igreja local. Agora, quando Jesus fala sobre o amar uns aos outros, sobre o amor que os cristãos devem uns aos outros, é esse amor fraternal, é esse amor entre aqueles que creem, porque é diferente. Jesus diz que vocês amem uns aos outros, vocês que são meus discípulos, vocês que são filhos de Deus, vocês que são irmãos na fé, vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. E olha a importância do mandamento. Jesus diz assim: e nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, percebe a importância desse amor entre nós, que Jesus coloca no mandamento? Jesus associa, inclusive, o fato das pessoas nos reconhecerem como verdadeiros discípulos de Jesus. Irmãos, qual que é uma das grandes críticas da nossa sociedade atual com relação à igreja evangélica? É exatamente esse ponto. Vocês são da religião que o Deus deu o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, de vocês amarem uns aos outros, mas vocês não demonstram amor entre vocês. Quando as pessoas vão criticar a forma como Paulo diz aos Gálatas, a gente se devora a si mesmo, é pastor contra pastor, é irmão contra irmão, é irmãos brigando com irmãos, levando irmãos na justiça, como na carta aos Coríntios, é pastores em divisão, um sendo inimigo do outro, é cristãos indo para a internet, um para xingar o outro. O pastor Antônio Carlos Costa, que é o que eu mais gosto de ouvir, ele fala muito sobre isso em suas pregações, quando toca no assunto de amor. Ele fala assim, como que as pessoas olham para o comportamento dos cristãos nas redes sociais e dizem que esse é o povo desse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, de amar uns aos outros como Cristo amou. É por isso que nós somos tão criticados na nossa geração, e um dos pontos é exatamente esse, é o fato de que nós discursamos sobre amor, mas as próprias pessoas, e vocês vão ver como que isso é importante nessa passagem, mas as pessoas de fora olham para nós e não enxergam esse amor. Elas veem um discurso muito bonito na nossa boca, é amor daqui, é amor dali, é irmão daqui, é irmão dali, mas quando eles olham para a nossa postura, para a nossa prática, para o nosso comportamento nas redes sociais, eles não conseguem ver, Você já fez algum teste psicológico em que você tem um círculo verde, e aí você tem que associar isso à palavra verde? Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Você ouve a palavra verde, e ao invés de você procurar a palavra, você procura um desenho com a cor verde. Isso é uma forma de testar o nosso cérebro ali, se a gente está conectando uma coisa na outra. O som da palavra verde com a figura da cor verde. Ou o contrário também é verdade. Então, o que eu estou querendo usar como esse exemplo? Às vezes as pessoas de fora, ou até mesmo entre nós, quantas pessoas não se tornaram desigrejadas hoje em dia? E quando você vai perguntar para elas por que elas não congregam mais, elas dizem o quê? É porque já não tem mais amor dentro da igreja. E aí encontra esse coisa de que o que a gente diz é diferente do que a gente tem feito. Então, Jesus diz que uma das marcas, uma das principais marcas dos seus discípulos, que inclusive seria testemunho para os de fora, é as pessoas ao olhar para nós, ver a gente amando uns aos outros. Por isso que Paulo, quando diz quanto ao amor fraternal, é esse amor que a gente deve ter entre nós mesmos. Irmãos, não tem espaço no verdadeiro cristianismo para você dizer que ama a Deus, mas eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de amar, irmãos. Eu amo demais Jesus. Eu daria minha vida por Jesus. Tem gente que diz isso hoje, mas eu não quero congregar. O que essa pessoa está dizendo é, eu não quero amar. Como assim, Lucas? Eu não estou falando que eu não quero amar. Eu estou dizendo que eu não quero congregar, eu não quero conviver, eu não quero ter que aturá-los. Mas a palavra de Deus diz que o amor suporta, o amor espera, o amor sofre. Então, de certo sentido, e é claro, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou falando sobre coisas ruins que realmente acontecem na igreja. Nessa série em Tessalonicenses eu já falei sobre abuso que acontece na igreja, amém? Quem se lembra disso? Então não estou falando disso, eu estou falando daquele atrito normal. Por exemplo, eu perguntei aqui quem tem irmãos, vou perguntar de novo, quem aqui tem irmãos?
Se você tem pelo menos um irmão, você sabe que a relação entre irmãos é de amor e ódio, sim ou não? É amor e ódio. Quem já brigou pelo menos uma vez com seu irmão, hein? É amor e ódio, irmãos. Você já teve a experiência de inclusive não querer mais conversar com seu irmão? Eu não quero saber de você na minha vida. Acontece. Mas ou então você já viu pessoas assim? Você já viu pessoa de perto da sua convivência dizer assim: briguei com meu irmão, não quero saber do meu irmão, eu quero tomar distância, eu vou mudar de bairro porque eu não quero mais ficar perto desses parentes meus. Aí passa um dia ou uma semana, tá lá eles de novo, deitados no sofá, brincando, fazendo cosquinho no outro. Quem já viu experiências parecidas? Por isso que, irmãos, tem o ditado que diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas às vezes entre irmãos também é melhor você nem se meter. Porque se você toma partido, você vai sair como ruim também. Porque daqui a pouco eles vão estar lá se amando, certo? Eles vão estar lá fazendo cosquinho no outro. Porque, irmãos, a relação do amor entre irmãos é assim. Como diria uma outra canção, às vezes é entre tapas e beijos, né? É assim, a gente briga hoje, faz as pazes amanhã, né? É assim. Então, isso, irmãos, é uma prática do amor, porque o amor, ele não é confortável. Se, como eu disse, essa visão de um amor confortável, de um amor conveniente, de um amor que ele existe onde está tudo dando certo, como eu já citei recentemente em pregações, estou me lembrando aqui, esse amor em que a gente nunca brigou, é um amor ilusório. Por isso que às vezes quando você briga com um irmão, seja biológico ou irmão na fé, você tem que de certa forma ficar feliz, porque eu citei aqui esse balão de um amor ilusório em que eu vou te amar enquanto tudo estiver dando certo. Ele precisa ser estourado, esse balão, na nossa vida, porque o amor, irmãos, ele é desconfortável. O amor, ele vai sofrer, o amor, ele vai ter que suportar muita coisa. Tem um autor que diz que se você tem que aturar muita coisa nos irmãos da igreja, saiba que os irmãos da igreja têm muita coisa em você que eles têm que aturar. Por isso que a regra da casa é a misericórdia. Foi Tomás de Kempis quem disse isso no livro A Imitação de Cristo. Então, se você diz: nossa, mas ou como que eu tenho que aturar algumas coisas na vida daqueles irmãos da igreja, saiba que eles talvez estão nesse exato momento pensando a mesma coisa a seu respeito. E, irmãos, isso é amor. Amém? Isso é amor. Em momentos em que, eu sempre gosto de lembrar que em momentos de discussão meu e da Jennifer, que não sei o quê, que eu não achava que o casamento era assim, eu falava: bem-vindo ao casamento, que isso é casamento, né? É ter atrito mesmo. Provérbios diz, na linguagem de Provérbios, é que ferro afia ferro. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o amor, ele é desconfortável. Por isso que ele é mais atitude do que sentimentos até. Porque sentimento, vamos ser sinceros, como é que você acordou hoje? Tem vezes que a gente acorda com o pé esquerdo. Tem vezes que nem o nosso reflexo no espelho suporta a gente. Quem confessa isso? Tem vezes que você chega ao ponto de falar assim: eu não estou me suportando, eu vou dormir para que nem eu mesmo tenha que lidar comigo mesmo. A gente é assim, irmãos. Às vezes a gente acorda com o pé direito, às vezes a gente acorda com o pé esquerdo, e é assim, os nossos sentimentos e as nossas afeições, elas são como uma montanha russa, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Se a gente for definir amor, ou basear amor com base em sentimento e afeições, que amor vai ser esse? Por isso que o amor é basicamente uma atitude, é uma decisão. Eu vou amar, independente se vai ser confortável ou não, porque esse é o amor cristão, esse é o amor entre irmãos que Paulo está falando e que Jesus falou que nós precisamos amar uns aos outros. Amar não é fácil, amar dá trabalho, mas é um trabalho que a gente precisa ter. E qual que é o ponto para mim passar para a continuidade do verso? É inseparável da vida cristã. Se você deseja uma vida cristã com um amor moderno, confortável, então deixa eu dizer para você está na religião errada. É melhor posso te dizer, eu vou falar bem claro aqui, deixa de ser cristão. Porque ao ler a Bíblia, não só essa passagem como 1 Coríntios e outras mais, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o amor que Deus espera que tenhamos entre nós é de longe um amor confortável. É longe de ser um amor confortável, é longe de ser um amor conveniente. Por isso que precisamos aturar, e deixa eu dizer, na soberania de Deus e na forma como Deus deseja, às vezes aquilo que mais de certa forma te irrita,
é o que Deus vai fazer você suportar. Não tem aquele clichê que diz que se você pede a Deus paciência, Ele vai te dar oportunidades para ser paciente? Quem já ouviu esse clichê? É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Se você pede a Deus domínio próprio, Ele vai na sua soberania te deixar exposto a situações que você vai ter que se controlar. E é assim que Ele vai trabalhar em você. E deixa eu dizer, irmãos, é por isso que Deus deseja que vivamos juntos, para que a gente demonstre esse amor. E é quando a gente demonstra esse tipo de amor, esse nível de amor, que Jesus diz que então se torna um testemunho. Porque, fazendo um paralelo aqui, lembra quando Jesus disse assim: amar aqueles que te amam? Até os pagãos fazem isso. Quem se lembra dessa passagem? Jesus falou: amar quem te ama, amar o pagão, amar aquele que te ama, amar quem também te ama, até quem não é crente faz. Que diferença tem nisso? Que diferença tem isso? Até, como se diz, você já ouviu a história do como é que é o nome do cara, só? Do narcotraficante lá, da Colômbia? Pablo Escobar. Você já ouviu as histórias dele? Eu já ouvi, vaga memória aqui, tá, irmãos? Eu acho que eu nem devia usar, porque eu tô com uma vaga memória, não sei se a minha memória está me traindo, mas eu tô com uma vaga memória de que eu já ouvi em algum lugar dizer que ele era um excelente pai. Mas talvez dentro de casa ele era um excelente pai, um excelente marido, mas quando saía do portão para fora para trabalhar, ele matava os outros. Estão entendendo? Então, é o que Jesus disse: amar quem te ama. Isso não tem diferença nenhuma. Por isso que o amor fraternal, o amor entre nós, é esse amor que vai amar aquele que é difícil amar. Aquele irmão da igreja que ninguém quer amar ele, você vai lá amar ele. Porque esse é o amor sacrificial, esse é o amor abnegado, esse é o amor cristão de fato. E Paulo continua dizendo: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Paulo diz assim: quanto a esse amor, eu não preciso ficar falando muito com vocês. Eu não preciso ficar falando muito. Paulo não explicou tudo isso aqui que eu expliquei aqui, que fui lá em João e tal. Paulo diz, com relação a amar, eu não preciso falar muito com vocês. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se tem uma coisa que, mesmo sendo uma igreja nova, vocês já estão tirando de letra, vocês já estão tirando 10, é nesse fator de amar uns aos outros. Por isso eu não preciso nem render muito assunto nesse quesito, porque vocês já têm sido, e aqui o importante dessa continuação do verso, vocês têm sido instruídos por Deus no amor uns pelos outros. Irmãos, que declaração maravilhosa é essa? Vocês têm sido instruídos por Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que sobre amar um ao outro com esse amor fraternal, não foi algo que eu tive que ficar ensinando vocês, irmãos, a gente tem que amar, irmãos, a gente tem que amar, irmãos, a gente tem que amar. Paulo diz, não, sobre o amor, nessa matéria da vida cristã, vocês já estão tirando 10, porque o próprio Deus tem levado vocês a amar uns aos outros. Para você entender o peso dessa declaração de que o próprio Deus está ensinando vocês, é quando a gente lembra da igreja aos Coríntios, que é onde Paulo escreve o capítulo do amor. Se você vê o capítulo 12, 13 e 14, é basicamente um discurso só de Paulo aos Coríntios. O capítulo 12 é quando ele fala dos dons espirituais e de como que Deus coloca cada membro no seu devido lugar. Aí ele começa a falar no capítulo 13 sobre o amor, e no capítulo 14 ele fala sobre ordem no culto. Qual que é a mensagem aos Coríntios? Paulo começa no início da carta aos Coríntios, dizendo para a igreja aos Coríntios que eles não tinham falta de nenhum dom espiritual. Pensa Paulo dizer sobre uma igreja: vocês têm todos os dons espirituais. E é uma das coisas que eu mais elogio em vocês. Mas aí, quando ele chega lá no capítulo 13, o que ele faz, e é por isso que ele escreve sobre o amor lá, mas vocês não têm amado uns aos outros. É por isso que no início nos primeiros versos de 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E aí ele vai falar: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Porque a igreja aos Coríntios tinha dom espiritual, tinha pregadores fenomenais, mas não tinha amor. E é uma das coisas que Paulo vai falar com eles: olha, não adianta tudo isso que vocês estão fazendo, se não for motivado pelo amor, não adianta nada. E aí você vai entender agora, já na igreja dos Tessalonicenses, vocês vão ver que nas duas cartas Paulo não cita em momento nenhum dom espiritual. Paulo não fala nada sobre eles terem dons espirituais. É claro que isso não significa que eles não tenham, mas não é o assunto a destacar na vida da igreja aos Tessalonicenses. Mas diferente de Corinto, Paulo vira para eles e diz assim: mas no que diz respeito a amar uns aos outros, aí eu não preciso falar muita coisa. Eu poderia argumentar da seguinte forma: lembra daquele duro sermão que eu preguei para a igreja aos Coríntios? É claro que aos Coríntios ele vai escrever depois da carta aos Tessalonicenses, mas é como se ele dissesse assim: a igreja aos Coríntios, eu estou tendo que falar demais sobre amor, porque eles têm dom espiritual, têm bons pregadores, mas não amam uns aos outros. Já vocês não. No que diz respeito a amar uns aos outros, vocês estão tirando nota 10. A igreja de Corinto está de recuperação no quesito amor, mas vocês não. Deus está fazendo uma grande obra no meio de vocês, que vocês têm amado uns aos outros. Percebe o peso maravilhoso dessa declaração, meus irmãos? Paulo dizer para uma igreja que ele não precisava falar muita coisa sobre amor, porque eles já estavam amando uns aos outros. E aí ele continua dizendo, verso 10: e na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha outra coisa importante: o amor deles não se resumia na igreja local. Paulo está dizendo, e na verdade esse amor de vocês está sendo manifestado para com todos os irmãos em toda a Macedônia. A Macedônia era uma região, igual aqui, nossa região é o Alto Paraupeba, que contém várias cidades. A região da Macedônia tinha no mínimo 6 grandes cidades citadas em Atos dos Apóstolos. Então Paulo está dizendo que o amor dos Tessalonicenses ia além da igreja local e já estava alcançando todos os irmãos em toda a região da Macedônia. Portanto, esses irmãos eram irmãos que eles não amavam apenas os da sua panelinha da igreja local. Porque vamos lá, aqui é outra coisa importante. Às vezes a gente encontra igrejas muito amorosas, mas entre eles, ontem estava na reunião mensal, né, dos pastores da Wesleyana, e o pastor Moisés estava falando sobre as vezes como que algumas igrejas elas se amam tanto que elas quase se tornam vamos dizer assim, uma maçonaria, um clube fechado que ninguém pode entrar, ou para você entrar você tem que ser convidado por outras pessoas, e aí eles se amam, mas eles amam apenas eles, tanto que em alguns contextos, quando chega algumas igrejas, torce para a igreja não crescer, para não chegar novas pessoas, porque eles querem tanto ficar amando apenas uns aos outros, que quando chega alguém de fora a pessoa fica deslocada, ela não é incluída na comunhão porque eles se amam tanto. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que essa igreja dos Tessalonicenses, eles não tinham um amor apenas pela panelinha deles, apenas pela igreja local. O amor deles estava indo além, alcançando outros irmãos de outras igrejas da região inteira. Imagina Deus poder dizer que o amor que nós temos aqui está alcançando não só o bairro Paulo VI, como Lafayette, não só Lafayette, como a região do Alto Paraupeba. Imagina, é basicamente o que Paulo está dizendo, para a gente ver como que esse amor prático deles ia além dos limites das 4 paredes, da conveniência deles de uns aos outros. E ele continua dizendo, porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais. Novamente, Paulo cita esse detalhe nessa carta, de que tá bom, mas pode melhorar. Vocês já estão tirando 10, mas 10 não é o limite. Vocês podem subir para uma nota 20, para uma nota 30, para uma nota 40, para uma nota 50. A ideia é, continuem amando, continuem progredindo mais. Irmãos, o amor não tem limite na vida cristã.
O amor não tem limite. O amor não é nota 10 que quando você chega no 10 você diz, já está bom, podemos parar. Não, a ideia é, continuem amando cada vez mais. Não apenas uns aos outros, mas que esse amor saia, extrapole as quatro paredes, inclusive da cidade de vocês, que alcance a região em que vocês estão, e que daqui a pouco alcance não só a região de vocês, mas até mesmo outras regiões. Eu ainda vou pregar em 2 Coríntios capítulo 8, e nós vamos ver que o amor dos Tessalonicenses se expandiu de tal forma que alcançou os irmãos lá da região da Judéia, inclusive na questão de contribuir financeiramente com os irmãos que estavam passando fome lá na Judéia. Portanto, é isso que Paulo está dizendo, que o amor de vocês progridam cada vez mais. A essa altura da carta, Paulo diz que o amor deles já estava alcançando a região da Macedônia. Quando a gente vê 2 Coríntios capítulo 8, que Paulo escreve 5 anos depois dessa carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que eles estavam amando, inclusive os irmãos da região da Judéia. Então, de fato, essa é uma igreja que, assim, ela não tinha limites do amor deles. Eles vão aumentando o amor deles, e esse é o encorajamento de Paulo. Continuem progredindo cada vez mais. Continuem progredindo cada vez mais. No capítulo 3, verso 12, quando ele termina o capítulo anterior, Paulo ora assim por eles: que o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos, e também o nosso para com vocês. É o que Paulo orou no capítulo anterior, e agora ele está dizendo: Deus vai fazer, eu peço a Deus que faça, mas que vocês tenham atitudes que façam com que vocês continuem amando cada vez mais uns aos outros, e não apenas uns aos outros, mas todos, não apenas os irmãos da fé, da família da fé, mas todos que precisarem do amor de vocês, desse amor abnegado, desse amor que trabalha, desse amor que se esforça, desse amor que se entrega. Que o amor de vocês continue crescendo cada vez mais. É por isso, irmãos, que nós devemos ser uma igreja que não se acomoda com limites, não se acomoda, porque, como eu disse, e aí é um assunto até entre pastores, às vezes tem igrejas que se acomodam muito em amar apenas a si mesmos, e por essa passagem e por outras nós vemos que a vontade de Deus é que o nosso amor, ele sempre tenha lugar para mais um, que o amor cristão seja, como diz o ditado, como um coração de mãe, de sempre tendo espaço para mais um, de sempre querer, assim, expandir. E percebe como que aqui Paulo está exortando eles a continuar progredindo, portanto deve ser intencional, deve ser um desejo do nosso coração, querer continuar cada vez mais amando, não apenas uns aos outros, mas todos que precisarem. Toda a igreja local, nós somos uma igreja local no bairro Paulo VI, devemos querer amar, não apenas nós, mas as pessoas desse bairro que precisem, as pessoas da cidade de Lafayette, da região do Alto Paraupeba, de Minas Gerais, Brasil, e devemos visar o mundo, porque podemos amar pessoas lá na África, podemos amar pessoas na Índia, podemos amar pessoas de N formas, nos 4 cantos desse mundo. Amém? E esse deve ser o nosso desejo, a nossa meta. A meta do nosso amor é os 4 cantos da terra, é os 4 cantos desse mundo. E Paulo continua dizendo, verso 11 e 12: continuem progredindo cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente. Paulo agora no verso 11 e 12, e eu vou ser mais breve, Paulo vai falar sobre três coisas que eles também deveriam progredir, e que tem a ver com essa vida de amor. Por isso que ele diz, continuem amando, e ele vai acrescentar agora outras 3 coisas que eu quero ajudar você a entender como que tem a ver com amar uns aos outros. A primeira coisa que Paulo diz é: se empenhem por viver tranquilamente. Esse viver tranquilamente, ou em outras traduções, o viver em paz, é uma das expressões na Bíblia que é difícil a gente entender tudo que está carregado aqui por causa da tradução. A palavra que é usada no grego, na língua original, é uma palavra que tem significado que vai além dessa palavra nossa, que é viver em paz ou viver tranquilamente. Qual que é a ideia
do viver tranquilamente. A ideia que Paulo está querendo dizer é que algumas traduções vão trazer exatamente dessa forma, que vocês tenham um objetivo, ou algumas traduções, a ambição de viver de forma tranquila, quieta, modesta. Eu acho que a melhor palavra aqui seria quieto ou modesto. Vivam uma vida tranquila, quieta, modesta. E aqui a ideia é sem grandes ambições. Por que isso, irmãos? Porque na época dos Tessalonicenses, a sociedade grega tinha, o que nós temos ainda hoje, muitas pessoas elas tinham a ânsia de conquistar reconhecimento, honra das pessoas ao seu redor, por meio de uma vida de ostentação. Então eu preciso ter o melhor emprego, eu preciso ter uma grande casa e tudo mais. Eu procurei para ver se eu mandava para vocês no grupo e não consegui achar um vídeo do Pablo Marçal dizendo que ele tinha uma casa num condomínio fechado e o vizinho do lado comprou o terreno e construiu uma casa maior do que a dele, que valia mais do que a dele, e ele virou para a esposa dele e falou: vamos mudar daqui. Ela falou: por quê? Não, porque o vizinho construiu uma casa maior que a nossa e mais cara do que a nossa, e a gente não pode aceitar isso. Ou seja, a gente precisa sempre ser... A ideia dele é que na minha rua, a minha casa tem que ser a maior e a mais cara. É basicamente essa ideia que já existia lá atrás. Essa de você ter uma vida de ambição, de ostentação, em que você quer conquistar cada vez mais, e aí conquistar o alcance das pessoas, o reconhecimento, o status das pessoas, por meio de uma vida ambiciosa, de uma vida grande, podemos dizer assim. O que Paulo fala com viver tranquilamente em paz é chamar os cristãos para viver o oposto disso. O que Paulo está dizendo é: contentem-se com uma vida modesta, contentem-se com uma vida tranquila, com uma vida assim, não tenha a ambição de vocês ser muito grande, que vocês possam se contentar em viver de forma modesta, de forma tranquila, em outras palavras, de forma simples. E por que isso aqui é importante? Porque hoje, como eu disse para vocês, nós temos esse mesmo pensamento hoje em dia. Por exemplo, pense nos influencers digitais de hoje em dia. Você sabe que os influencers querem cada vez mais influência, cada vez mais seguidores, cada vez mais status, cada vez mais reconhecimento. E eu não sei o tanto que você consome de internet, mas você percebe que quanto mais o influencer fica grande, mais confusão ele atrai para a sua vida. Quem já percebeu isso? Quanto mais ele fica grande, mais confusão ele se mete. Aí é influencer sendo julgado na CPI de não sei o quê, é influencer sendo julgado na justiça, é aquele caos. Por quê, irmãos? E aí você vai entender o que Paulo está querendo dizer agora. Porque essa vida ambiciosa em que você quer cada vez mais, deixa eu dizer, isso atrai confusão. Isso sufoca o amor. O que isso tem a ver com amor, pastor? Quando você quer uma vida de ambição, de cada vez maior, você dificilmente vai demonstrar um amor sacrificial pelas pessoas ao seu redor. Porque você está sempre querendo competir, conquistar cada vez mais. E uma ambição, uma vida em que você só quer cada vez mais conquistar, que espaço tem para um amor que abre mão? Por exemplo, você acha que o Pablo Marçal demonstrou amor por aquele vizinho? Ao falar: eu vou mudar daqui, porque o cara não pode ter uma casa melhor do que a minha. Quer um outro exemplo? Pensa no Big Brother Brasil. Qual a última vez que você assistiu o Big Brother? Todo mundo que entra lá, entra com a ambição de ganhar 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão. E você sabe que aquilo lá é um show de horrores, é um caos. É 90 dias de pau quebrando, de briga, de ofensa, e daí para pior. Tudo motivado pelo quê? Tanto que quem entra lá e não quer briga com ninguém, só quer viver em paz, é o primeiro a quê? A sair, porque o pessoal fala que eu não quero planta. Então, percebe como a nossa sociedade, ela nos explica isso aqui, de uma vida ambiciosa. Eu mandei para vocês também outros 2 exemplos. Mandei um vídeo já tarde da noite ontem, de uma pregação numa certa igreja, em que o pastor diz exatamente isso. Olha o que o pastor diz: como fica caracterizado lá fora que você é um escolhido de Deus? Se o que está acontecendo na sua vida, se os resultados da sua vida não deixam as pessoas lá fora perplexa, fora de si, confundida, espantada, então você vai lá fora e não é um escolhido.
Agora tem que nascer uma revolta dentro de você. Resumindo aqui, essa é uma pregação que está encorajando os membros da igreja a querer uma vida grande, porque segundo esse pastor, se as pessoas lá fora não estão perplexas com a sua grandeza, então é sinal de que você não é um escolhido de Deus. E aí, o que pregações como essa dentro da igreja incentiva? Os cristãos a sempre querer mais. E deixa eu dizer, irmãos, um cristão que pensa assim, que espaço vai ter para ele amar o próximo? Pelo contrário, o que a gente vê hoje em dia é que pessoas que ambicionam uma vida assim, eles veem todo mundo que não está no mesmo nível deles como eu sou uma águia e eu não ando com galinha. Você já viu esses discursos motivacional por aí? A águia não anda com galinha. Quando você tem esse ímpeto na sua vida de querer viver uma vida de águia, você não se mistura com pessoas que não têm a mesma ambição que você. E essa postura de afastamento é uma postura que sufoca o amor. Por isso que o que Paulo está querendo dizer aqui é que vocês se contentem com uma vida modesta. Porque somente se contentando com uma vida modesta, vocês vão abrir espaço para amar aqueles que estão ao seu redor. Você vai ter espaço para um amor abnegado, para um amor que abre mão, para um amor que não busca suas próprias ambições e aí atropela todo mundo que estiver na sua frente. Não, é alguém que vai, se for preciso, dobrar o joelho, descer no nível do irmão para poder amá-lo. Outra coisa, só para citar aqui, a teologia coach também prega muito isso. Eu ia mandar para vocês, mas decidi não, de tanta coisa. Pesquisa no YouTube essa semana. Eu vou lembrar vocês no grupo. Cristão nasceu para governar. Ou pesquisa no YouTube assim. Cristão nasceu para reinar. Você vai ver, assim ó, deu até ânsia de vômito. Você vai ver o tanto de pregação em igreja, podcast de pastor, de crente, videozinho de cristãos normais dizendo o quê? Você tem que governar, você tem que reinar. É essa mesma ideia do pastor da pregação que eu mandei no vídeo, de que o cristão tem que ser alguém que ambiciona coisas grandes. E essa teologia coach que está levando o amor também se esfriar entre nós. Porque, como eu disse, se a gente segue essa filosofia, esse conceito, nunca que a gente vai estar disposto a abrir mão pelo outro. Nunca que a gente vai estar disposto a viver uma vida modesta pelo outro. É isso que leva pastor a viver uma vida milionária, enquanto membros da sua igreja não estão pagando a conta de água e a de luz do mês. E aí, quando você vai conversar com eles, você ouve eles dizer que está faltando fé para você, porque Deus te construiu por cabeça e não por cauda. É esse discurso, irmãos. É esse discurso que faz uma família chegar perto do pastor para dizer por que não está dizimando e ofertando, que é porque está passando dificuldade. E o pastor virar para ele e dizer, não, mas está faltando fé, você tem que fazer, faz um sacrifício, faz isso, faz aquilo outro, porque Deus vai te honrar. É essa mesma ideologia que faz a pessoa ambicionar por uma vida grande, e se ela não tem uma vida grande, ela acha que... Mas enfim, isso aqui dá muito assunto, mas eu gastei tempo demais falando no amor, então eu não vou ter tempo para falar disso aqui. Mas em outro momento a gente pode conversar sobre isso. É por isso que eu tenho alergia a certas pregações. Não ouço. Pelo título, às vezes eu conheço. Pela pessoa, pela denominação da igreja, eu sei que vai ser discurso assim. Então, assim, é tortura para mim ouvir algumas pregações, porque essa mistura desse tipo de coisa que está sufocando o amor entre nós. Leia 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 10, e você vai ver o perigo desse discurso na vida da igreja. Mas para continuar, para me finalizar, Paulo continua dizendo: viver uma vida tranquila, cuidar do que é de vocês. Em outras palavras, cuida da sua vida. Cuida do que é seu. Pastor, o que isso tem a ver com amar? É que o amor não é intrometido. O amor não mete o nariz onde ele não é chamado. E aqui também é importante a gente saber essa diferença. Uma coisa é eu amar sacrificialmente, de forma abnegada, é eu me dispor a ajudar o irmão. Outra coisa é eu ser apenas um intrometido, que mete o nariz em tudo, que fica cuidando da vida alheia na igreja. Amém, irmãos? Isso também a gente tem que cortar pela raiz na vida da igreja, que a gente tem isso na vida da igreja. Inclusive, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3,11,
tem muitos entre vocês que vivem intrometendo na vida dos outros. Eu não vou desenvolver muito, porque vai ficar para a próxima carta e lá eu gasto mais tempo. Mas por que Paulo está falando assim para a igreja? Que cada um cuide das suas próprias coisas. Porque já tinha nessa igreja, por isso que ela não era uma igreja perfeita, né? Nunca é a igreja perfeita. Tinha pessoas que estavam intrometendo na vida dos outros. Lá na carta a Timóteo, capítulo 5, verso 13, Paulo fala de viúvas novas, que perderam seus maridos novas ainda, e que elas viviam nas custas da igreja, e como elas viviam nas custas da igreja, porque a igreja dava cesta básica para as viúvas, elas viviam de casa em casa fofocando e se intrometendo na vida dos outros, e Paulo chega a dizer para Timóteo, não põe elas na lista de viúvas, para de ajudar elas para que elas voltem a trabalhar. É o que ele vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses também. E ele vai dizer também no próximo verso, ele diz assim, olha, trabalhando com as próprias mãos como ordenamos. Então, o amor, irmãos, ele também não é intrometido. E o amor, ele trabalha. O amor trabalha. O amor não vive às custas dos outros. O amor, ele não abusa do amor. Nós vamos ver lá aos Coríntios que essa era uma igreja que amava pôr a mão no bolso, tá? Por isso que eu falei do Tim Maia lá, e eu achei que ia dar para tratar desse assunto, mas vai ficar para a próxima pregação, para outra. Essa era uma igreja que amava também pondo a mão no bolso. E é por isso que tinha pessoas na igreja que estavam se acomodando, vivendo às custas da igreja. Então, como é uma igreja muito amorosa, que inclusive ajudava os mais necessitados, tinha gente que falou, quer saber? Eu não preciso trabalhar não, os irmãos vão cuidar de mim. E aí, cristãos deixavam de trabalhar e ficavam por conta dos cristãos mais ricos da igreja que tinham mais condições. E a ideia aqui dentro do assunto de amor é que o amor ele não é abusador. Talvez você já conviveu com uma pessoa assim que por fim você teve que distanciar dela, porque no fim você chegou à conclusão que a amizade que ela tinha com você era apenas interesseira. Quem já passou por essa experiência? E você falou, eu vou ter que afastar dessa pessoa porque ela só se aproxima de mim quando está precisando de alguma coisa, ou então se eu só falta pôr uma cela em mim porque ela já montou. O amor ele não abusa, o amor não vive às custas dos outros, pelo contrário, o amor trabalha com as próprias mãos. Eu não vou te estender muito aqui, porque na segunda carta Paulo vai falar muito sobre isso, sobre esse detalhe da questão do trabalhar. E Paulo continua dizendo, da forma como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Tanto amar uns aos outros, quanto viver uma vida modesta, simples, quanto não abusar da boa vontade dos irmãos, do coração, do amor dos irmãos, quanto trabalhar com as próprias mãos e não vadiar, porque o contrário de trabalhar com as próprias mãos é vadiar. Será que eu cito o Zeca Pagodinho aqui? Tem uma música do Zeca Pagodinho que ele diz assim, eu quis te dar o meu amor, mas você não quis, você queria só vadiar. Paulo está dizendo em outras palavras que tinha irmãos na igreja sim, que estavam abusando do amor, não estavam sabendo receber o amor e só queriam vadiar. Por isso que isso é contrário ao amor, e Paulo diz, ele finaliza dizendo, e tudo isso vai gerar mau testemunho para com os de fora. Mau testemunho com os de fora. Irmãos, a gente costuma dizer na igreja, só Deus pode me julgar, Deus conhece a minha vida. Mas um verdadeiro cristão, ele faz as coisas certas diante de Deus, mas ele também se preocupa com o que testemunho que ele está dando com os de fora. A gente não tem que ser escravo da opinião das pessoas lá fora, especialmente de quem não é crente. Porque tem coisas que de fato eles não sabem, eles não conhecem, mas nós aqui entre nós a gente sabe, a gente conhece. Mas isso não significa também que a gente pouco se importa para o que dizem da igreja. Pouco se importa para o que as pessoas do bairro falam sobre a igreja, sobre a sua vida. Portanto, Paulo está dizendo que devemos nos preocupar com a forma com que amamos, com que trabalhamos, com a forma com que nós não abusamos do amor, porque as pessoas lá fora estão vendo. E é o que eu já mencionei aqui no início do sermão. As pessoas estão olhando para nós. E quando elas veem uma postura contrária ao que a gente diz, isso se torna mau testemunho. E Jesus disse a ponto de eles chegarem a dizer, eles falam que é de Jesus, mas não é nada. Ou como dizem hoje em dia, né? Eu gosto de Jesus, Jesus é legal, o problema é o fã-clube.
E tudo isso acontece quando as pessoas veem incoerência na nossa vida. Quando as pessoas veem que o que a gente vive é diferente do que a gente prega, ou do que, mesmo que às vezes pouco, eles sabem que está escrito na Bíblia. Então, percebe como que o apóstolo está dizendo para a igreja: vocês têm sim que se preocupar com a forma como estão vivendo, porque as pessoas lá fora estão olhando. As pessoas lá fora estão olhando. O que os seus vizinhos dizem a respeito da sua vida cristã? O que os vizinhos da igreja local dizem a nosso respeito? Portanto, nós devemos sim preocupar com o que as pessoas estão dizendo ou dizem a nosso respeito. Se as pessoas estão tendo uma má impressão do amor que a gente tem, devemos corrigir, passar a mostrar para eles que nós verdadeiramente amamos uns aos outros. Porque isso é importante, e Deus está nos dizendo que devemos sim nos preocupar com a forma com que amamos e com o testemunho que damos para com os de fora. Por último, eu finalizo dizendo que o detalhe que Jesus diz em João capítulo 13: amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu já disse isso aqui, vou repetir. O amor cristão, ele não é recíproco. O que eu quero dizer com isso? Você não ama o irmão na mesma medida que ele te ama. Nossa, fulano de tal é um amor comigo. Como que ele ama eu? Como que ele ama minha família? Eu vou amar ele também. É o famoso amor na mesma moeda, né? Você me ama e eu te amo. Se você deixa de me amar, eu deixo de te amar. No cristianismo não pode ser assim, não é assim. Porque o amor entre nós, ele não é recíproco. O amor entre nós, ele não é na horizontal. Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu espero em volta. Porque você pode também pensar assim: eu vou amar esse meu irmão da mesma forma como ele está me amando. E aí, quando você encontra irmãos amorosos, é fácil. Ou então, quando você chega à conclusão de que você está amando o irmão e ele não está correspondendo. O que você pode pensar? Vou parar de amar ele também, porque eu estou amando ele tanto e ele não corresponde nem metade desse amor que eu sinto. Isso não é pensamento cristão. Porque quando Jesus nos manda amar uns aos outros, ele diz assim: como eu amei vocês. O amor entre nós não é recíproco. Eu não amo vocês na mesma medida em que vocês me amam. Ou se vocês me amam. Ou eu não amo e espero que vocês me amam em troca. O amor que eu devo demonstrar para com vocês é uma resposta do amor que Ele tem por mim. Então é assim, eu sou amado por Jesus, e então eu amo os outros. Qual é a medida do meu amor para com vocês? Tem que ser a medida do amor de Jesus por mim. E Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Jesus me amou tanto, irmãos, que ele sofreu por mim. Ele foi traído por mim. Ele teve que lidar com pessoas difíceis por mim. Tiago e João, um certo dia, queriam orar para que fogo caísse e destruísse a cidade inteira. Ele teve que aturar os apóstolos abandonando. Ele teve que aturar Pedro negando ele na cara dele. Ele teve que aturar um discípulo que o traiu depois de andar com tanto tempo com ele. Ele teve que, o amor que ele demonstrou por mim, um amor que fez ele ir até o fim e até a morte, e morte de cruz. Como o amor de Jesus por mim fez ele sofrer. Mas ainda assim ele me amou. E é baseado nesse amor que eu tenho que amar vocês. Eu tenho que me sacrificar por vocês, não porque vocês se sacrificam por mim, mas porque Ele se sacrificou por mim. Eu tenho que amar vocês, não porque vocês correspondem ou esperando vocês corresponderem, mas porque Ele me amou primeiro. Então eu devo amar vocês. João diz isso na sua primeira carta. Irmãos, se Deus nos amou dessa forma, então devemos amar uns aos outros. E esse é o padrão do Evangelho. Eu dou para os outros o amor que eu recebo. Eu dou para os outros o amor que eu recebo. Por isso que no verdadeiro cristianismo, a fonte do amor é inesgotável. Porque o amor que a gente recebe de cima para baixo é inesgotável. Por isso que, se verdadeiramente, como Jesus diz em João 15, se eu permanecer no amor dele, então vai ter amor de sobra para me dar para vocês. Mesmo quando for difícil amar vocês. Porque Jesus não me amou porque eu era amável. Guti-guti. Como não amá-lo? Não. Jesus não me amou porque eu era amável.
Ele me amou para que eu me tornasse amável. Amém? E esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Vamos orar? E assim como Paulo fez, pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida. Sendo sincero, e falando não só de nós no Paulo VI, mas da nossa denominação, para falar da gente, no quesito amor eu acho que a gente pode melhorar muito como igreja local e como denominação. E aqui eu falo tanto aqui, quanto também da central. As últimas reuniões pastorais têm sido difícil, porque depois da última o pastor Gerson teve que chorar, por causa dos problemas e BOs que a gente está enfrentando. Por isso que o que a gente precisa neste momento, para várias situações, é de mais amor, é de mais pessoas amando. Por isso que esse é um quesito que nós como igreja precisamos melhorar muito. Por isso eu quero convidar você nesse momento a orar juntamente comigo, para pedir que o Senhor faça isso na nossa vida. E, diante dessa pregação, você e sua família se comprometer a crescer nesse amor para a glória de Deus e para o bom testemunho com os de fora. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, ao ler essa passagem, ao estudar ela sobre o amor que os Tessalonicenses tinham, talvez a gente como igreja se identifique mais com a igreja de Corinto, onde o Senhor tem nos dado graça de podermos ter vários pastores, vários líderes, várias pessoas com dons maravilhosos, dom da profecia, dom do discernimento de espírito. Assim, o Senhor tem abençoado a nossa igreja, a nossa denominação nessa cidade com muitos dons espirituais, com pessoas muito capacitadas, com membros habilidosos, com membros assim que são bênçãos, que têm acrescentado, que têm tornado a nossa igreja uma igreja mais forte. Mas às vezes, Senhor, a minha percepção como pastor é de que temos falhado ainda no amor. Temos falhado no amor. Por isso que diante dessa passagem, diante dessa igreja de Tessalônica, em que o Senhor diz para ela que ela estava tirando nota 10 no amor, a nossa oração, Pai, é que o Senhor nos torne uma igreja amorosa. Eu oro, Senhor, juntamente com os meus irmãos, pedindo ao Senhor, nos torne uma igreja amorosa, transforma-nos em uma igreja que ama verdadeiramente, não apenas um amor sentimental, não apenas um amor confortável, mas um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que sofre, um amor que trabalha, Pai. Como nós temos tido poucos trabalhadores na nossa igreja, na nossa denominação, nos serviços sociais, nas oportunidades de trabalho, de serviço, Pai. Como nós precisamos de pessoas que amem, que de fato deixem o conforto do seu sofá, da sua casa, do seu cristianismo básico e possa buscar crescer no amor, Pai. Portanto, confessamos como igreja diante de Ti esse nosso pecado, o mesmo pecado de Corinto em que nos tem faltado mais amor, Pai. E diante do exemplo da igreja de Corinto, nós pedimos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos torne uma igreja amorosa, que o Senhor faça com que o nosso amor cresça, Pai. Eu creio que já somos uma igreja que temos muito dons, que temos habilidades, pessoas maravilhosas. Portanto, se eu pudesse pedir uma coisa hoje diante dessa passagem, seria: aumenta o nosso amor cristão, uns pelos outros e para com todos ao nosso redor. E a minha oração é para que muito em breve o Senhor possa olhar para nós e possa nos identificar muito mais com Tessalônica do que com Corinto, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?